Meus irmãos, hoje é dia 18 de março de 2025, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos aqui entrando no mercado para fazer a compra aqui dos alimentos para a montagem da cesta básica, tá bom, queridos? Quero dizer para vocês que nós ainda não atingimos a nossa meta, que seria de 70 cestas básicas, mas nós pegamos aqui o valor que nós já temos em mão e vamos ver o que nós conseguimos, tá bom? Então nós vamos estar aqui fazendo os vídeos como combinado e depois fizermos todas as compras, vamos estar também fazendo outro vídeo para estar postando, né, e mostrando aí para vocês aí. Então nos siga aí em nossas redes sociais, porque nós vamos estar aí compartilhando com todos vocês em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até daqui a pouco. Paz.